Na internet, há várias formas de armazenar ou transmitir arquivos entre usuários e computadores. Entretanto, nem todos os protocolos ou programas utilizados têm essa finalidade. Assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos. Olha só, pessoal, bem importante essa questão aqui. Nesse ponto, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Se ele pediu assinar lá a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função transferência ou armazenamento de arquivos, na letra A, FTP serve para transferência de arquivos? Sim. FTP significa Protocolo de Transferência de Arquivos e é o protocolo utilizado para transferir arquivos do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. O termo Google Drive tem a ver com armazenamento de arquivos. É um sistema de nuvem do Google que me permite armazenar arquivos para, por exemplo, se eu estou usando um determinado computador. E aí eu gravo os meus arquivos lá no sistema chamado Google Drive, que é um sistema de nuvem do Google. Eu posso acessar esse mesmo arquivo usando outros computadores com conexão com a internet, porque na verdade eu não salvei esse arquivo aqui no meu computador e sim lá em um dispositivo, em uma pasta, em um local no Google Drive, que fica como sendo um servidor de nuvem, e aí eu posso acessar esse arquivo de qualquer computador ou dispositivo conectado à internet. Então a letra A não pode responder porque os dois têm a ver com transferência de arquivos. FTP é o protocolo e Google Drive é um sistema de armazenamento em nuvem do Google. Letra B, BitTorrent e FTP. FTP eu já expliquei, é para transferência de arquivos. E o BitTorrent, que está aparecendo ali, é para transferir variados tipos de arquivos entre usuários diretos, onde um usuário armazena, mas também oferece arquivos armazenados para transferência por outros usuários, que podem também utilizar os sistemas BitTorrent para ir fazendo a transferência de arquivos direta, ponto a ponto, entre vários usuários. Então também não posso responder a letra B, porque os dois têm a ver com transferência de arquivos. A letra C disse: HTTP é o protocolo para transferência de hipertexto. Ele transfere o hipertexto, que é a própria página da web em si. E o Dropbox é um sistema de nuvem muito parecido com o Google Drive, que também permite armazenamento de arquivos. A letra D disse Microsoft, OneDrive e VoIP. O OneDrive também é um sistema de nuvem, assim como o Google Drive, só que é da Microsoft. Também é um sistema de nuvem para armazenamento de arquivos. VoIP, que está ali na letra D, VoIP significa voz sobre IP, Voice over IP, que é um sistema de transmissão de voz sobre a arquitetura da internet, formando verdadeiros sistemas de telefonia pela internet. Portanto, VoIP é um sistema de transmissão de voz pela arquitetura da internet, voz sobre IP, não é para transferência ou armazenamento de arquivos. Percebe que nessa letra D, o VoIP é o único que não tem nenhuma relação com transferência e armazenamento de arquivos, mas o OneDrive tem, então não posso responder aqui a nossa letra D. A letra E de Equador citou ali VoIP, que não tem nada a ver com transferência e armazenamento de arquivos, repetindo, significa voz sobre IP, e portanto, se significa voz sobre IP, é apenas a transferência de dados de voz pela arquitetura da internet, e não a transferência do arquivo em si ou armazenamento. Então, o E, VoIP não é. E RFID é uma identificação por radiofrequência. Significa isso mesmo. RFID é justamente identificação por radiofrequência, onde nós temos etiquetas RFID que nos permitem, por exemplo, fazer identificação com pequenas tags, pequenas etiquetas RFID para variadas funções. Por exemplo, eu posso usar etiquetas RFID para acessar o portão do meu condomínio, para passar de repente num pedágio e ele já fazia a identificação que fui eu que passei ali e já debitar na minha conta um valor. Existem variadas aplicações hoje em dia que utilizam RFID, quer dizer, identificação por radiofrequência com etiquetas. Então aqui é só uma identificação por radiofrequência, não é uma transferência de arquivos e nem armazenamento de arquivos. Essa é a resposta que nós vamos dar então, da letra E de Equador, porque tanto VoIP quanto RFID não servem para armazenar arquivos ou para transferência de arquivos. VoIP é voz sobre IP, transferência de voz pela arquitetura da internet. E RFID é identificação por radiofrequência, onde temos etiquetas de identificação. Então é para identificação, não é para armazenar um arquivo ou para transferir um arquivo. Resposta E de Equador nessa questão. Certo, pessoal? Questão